A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar início a mais uma leitura diária. E hoje eu estarei lendo a partir de Josué, capítulo 10. Gibeão é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizeram a Ai e a seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estava no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, com uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Aurão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis amorreus, rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, e o rei de Laquis, e o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão, e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. E enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retireis as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitavam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com que todos os valentes valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, pois os tenho dado na tua mão, e nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de uma grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelos caminhos que sobe a Bet-Horon, e os feriu até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. E ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele, e ao arraial a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova, em Maqueda. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maqueda. E disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre elas homens que guardem. Porém, vós não vos detenhais, segui os vossos caminhos, e feri os que ficam atrás.
não os deixe entrar na sua cidade, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de ferir com a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes. E todo o povo se tornou em paz a Josué, no arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. E fizeram, pois, assim, e trouxeram aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, e o rei de Laquis, e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra, que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os vossos pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué disse: não temais nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor com todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disso, Josué os feriu, e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem a os que tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o mesmo dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, e feriu-o ao fio da espada, e destruiu o seu rei, e ele e toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto. E fez o rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna, e pelejou contra Libna, e também o Senhor a deu a mão de Israel, e ela e o seu rei, e o feriu ao fio da espada, a ela e a toda a alma que nele havia. Nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e feriu ao fio da espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que nenhum deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele, e passou a Laquis a Egrom, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizera Laquis. Depois Josué e todo o rei com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e tomaram e feriram ao fio da espada, assim ao seu rei como todas as suas cidades e toda a alma que neles havia, e ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizeram a Eglon. E Josué destruiu totalmente a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debi, e pelejou contra ela, e tomou-a com seu rei, e todas as suas cidades, e as feriu ao fio da espada. E a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente, e não deixou de resto como fizera a Hebrom.
a Líbna e ao seu rei. Assim fez a Derbe e ao seu rei. Então feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul e as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades-Barneia até Gazá, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo o Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Capítulo 11. As vitórias de Josué sobre diversos reis. E sucedeu, depois disso, que ouvindo o Jabim, rei de Azon, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sirihom, e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul de Quinerete, nas planícies em Nafote-dor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos euteus, aos ferezeus, aos jebuseus das montanhas e aos alveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com ele, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jaretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e feriram e os seguiram até Sidom, até Miresfote-Maim, e até o vale de Mispa ao oriente, e feriram-nos até não lhes deixaram nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera, e os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou-se Josué e tomou Azon, e feriu a espada ao rei, porquanto Azon dantes era a cabeça de todos esses reis. E toda a alma que nela havia feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram, e restou o que tinha fôlego, e nada restou do que tinha fôlego. E Azon queimou com fogo, e Josué tomou todas as cidades desses reis, e todos os seus reis os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outreiros, salvo Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida, como ordenaram o Senhor a Moisés seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe a Sei, e até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra esses reis, e não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os aveus, moradores de Gibeão,
por guerra as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha o seu coração. Endureceu para sair ao encontro de Israel na guerra, para destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debe e de Anabe, de todas as montanhas de Judá e todas as montanhas de Israel. Josué destruiu totalmente com as cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra de todos os filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza e em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Capítulo 12. A terra que Moisés deu às 2,5 tribos. Este, pois, são os reis da terra, dos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Risbom, e que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, desde a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Jesimote, e desde o sul abaixo de Asdote Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era resto dos gigantes que habitava em Astarote e em Edrei, e senhorava no monte Hermon, em Salca e em toda a Bazá, até ao mesmo dos Jeruseus e dos Macateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Risbom. A estes Moisés, o servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés e o servo do Senhor deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Os 31 reis que Josué feriu. E estes são os reis da terra, dos quais Josué e os filhos de Israel feriram desde Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Calvo, que sobe a Sei. E Josué deu as tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, e que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas e nas descidas das águas e no deserto para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus e os aveus e os jebuseus, o rei de Jericó, rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Risbom, do rei de Hebrom, outro, o rei de Jamute, outro, o rei de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Debi, outro, o rei de Gede, outro, o rei de Orma, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Éfer, outro, o rei de Afeca, outro, o rei de Larazon, outro,
o rei de Madom, outro, o rei de Azon, outro, o rei de Sirom Meron, outro, o rei de Aksaf, outro, o rei de Tanak, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Guedes, outro, o rei de Jocnão, outro, o rei de Dor em Naphtidor, outro, e o rei de Goim, outro, em Gilgal, outro, o rei de Tisa, outro, 31 reis ao todo. Amém, meus irmãos. Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz do Senhor.